a sessão de hoje, dedicada, portanto, com o tema Aves ameaçadas em Portugal e no mundo. Vamos falar um pouco da parte da conservação e dos estatutos de ameaça que são atribuídos às aves selvagens. O objetivo desta sessão é também esclarecer algumas confusões que existem em redor deste tema e também dar-vos algumas ferramentas para entenderem o que é que significa isto dos estatutos de ameaça e como é que os podem consultar. Porque nós vemos muitas vezes, às vezes em notícias ou noutros sites, vemos informações soltas sobre este assunto, mas para quem não tiver a noção dos conceitos base, nem sempre é fácil de entender o que significam. E então, a sessão de hoje tem exatamente por objetivo ajudar a transmitir e a enquadrar esta informação para todos vós conseguirem entender melhor o que é que isto significa. Portanto, o título desta apresentação é então Aves ameaçadas em Portugal e no mundo, e o índice desta sessão é este, tem 4 partes. Na primeira parte eu vou explicar o que são os estatutos de ameaça, o que é que significam, quais é que são e quem é que os atribui. Depois vamos falar das aves ameaçadas num contexto mundial, portanto a nível planetário. Depois vamos olhar mais para o continente europeu e para os estatutos de ameaça que existem a nível europeu. E na quarta parte vamos falar especificamente do país que nos diz mais diretamente respeito, que é Portugal. Este é então o índice para a sessão de hoje. Ora, para falar dos estatutos de ameaça, é necessário, em primeiro lugar, falar desta organização, que é a IUCN. IUCN, que é uma sigla que significa International Union for the Conservation of Nature. Às vezes, em português, é representado o ICN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, mas a sigla oficial e a designação internacional é esta. Então, IUCN, International Union for the Conservation of Nature. Que organização, então, é esta IUCN, que em português, como eu disse, se pode dizer o ICN? É uma organização fundada em 1948, portanto já tem, neste momento, vai fazer 75 anos, no próximo ano. Tem a sua sede na Suíça e tem 1.400 membros por todo o mundo, essencialmente organizações governamentais e organizações não governamentais. Portanto, essencialmente, os membros são pessoas coletivas de todo o mundo que formam esta organização, que é uma união internacional virada para a conservação da natureza. Ora, aquilo que tem a ver com o tema de hoje, da parte da IUCN, é a lista chamada Lista Vermelha, que é a lista das espécies ameaçadas, que é uma lista que é gerida pela IUCN. E este é o primeiro conceito que é importante retermos aqui. A lista das espécies ameaçadas é coordenada e elaborada pela IUCN. Portanto, coordena a lista vermelha de espécies ameaçadas de todo o mundo. Esta lista foi criada em 1964, já tem, portanto, quase 60 anos. É preciso referir que esta lista não tem a ver só com aves, tem a ver com toda a espécie de organismos vivos, inclui, portanto, mamíferos, répteis, anfíbios, invertebrados e plantas. É uma lista global para toda a espécie de organismos vivos. Nós hoje vamos falar da parte das aves, mas eu só queria deixar claro que a IUCN não tem a ver apenas com aves, tem a ver com a conservação da natureza em geral. E isto pretende ser mais do que uma simples lista de espécies e de estatutos de ameaça. Esta lista foi pensada para ser um indicador global do estado da biodiversidade a nível do planeta. Portanto, é assim que ela é usada, é um bocado como uma espécie de um barómetro. Como eu disse, inclui todo o tipo de organismos vivos e não apenas aves. Atualmente já estão avaliadas, ou seja, já têm um estatuto atribuído 142.500 espécies. É claro que isto é apenas uma fração do total de espécies que existe no mundo, mas a nível das aves, e penso que dos mamíferos já estão todos avaliados, mas o mesmo não se pode dizer das plantas e insetos, em que há milhões de espécies e, portanto, há certamente ainda um longo caminho a percorrer
e nem todos os grupos animais estão para já avaliados da mesma forma. Mas, para já, informação que vem do site, há 142.500 espécies avaliadas. O objetivo que eles têm, para já, o objetivo que está traçado é chegar às 160.000 e depois disso, certamente, haverá outros objetivos. O site oficial desta lista vermelha não é o site da organização, que esse é só o iucn-salvoerro.com, mas o site da lista, onde é possível consultar a lista vermelha, é este, www.iucnredlist.org. Eu já vou daqui a pouco mais à frente mostrar como é que este site funciona e como é que se pode pesquisar informação. Para já deixo só aqui o endereço, www.iucnredlist.org. Este é então o site onde podemos consultar o estatuto de ameaça de qualquer espécie que tenha sido avaliada. Ora, a IUCN não funciona sozinha, tem o apoio de uma série de entidades parceiras que formam a chamada Red List Partnership. E este boneco está no site da IUCN e, portanto, há aqui uma série de entidades de diferentes países e de diferentes âmbitos, incluindo universidades e ONGs, etc., que dão apoio à IUCN nesta enorme tarefa que é elaborar esta lista vermelha de espécies ameaçadas. E cada uma destas entidades tem competências num determinado grupo animal. Aquela que nos interessa diretamente, que é que dá apoio na parte das aves, é esta que está aqui marcada com esta oval, que é a BirdLife International. Portanto, a BirdLife International é o parceiro da IUCN para a parte das aves e para a parte da elaboração dos estatutos de ameaça das várias espécies de aves. E a informação, como já vão ver mais à frente, a informação sobre os estatutos de ameaça das aves pode ser consultada quer no site da IUCN, quer no site da BirdLife International. A informação é exatamente a mesma, tem apenas uma forma diferente de apresentação, mas a informação sobre as espécies ameaçadas pode ser consultada em qualquer um destes dois sites. Ora bem, antes de passar à apresentação dos sites, eu vou explicar sumariamente quais são as categorias de ameaça, dos estatutos de ameaça que existem atualmente. Tem aqui, portanto, isto vindo aqui da esquerda, temos aqui All Species, que é o universo total de espécies que existem no planeta, e aqui dividimos entre aquelas que não foram ainda avaliadas. Como eu disse, no caso dos invertebrados e das plantas, há milhões delas que não foram. As que não foram ainda avaliadas, em que não houve um processo de avaliação, recebem o estatuto não avaliado, ou seja, not evaluated. E depois das que foram avaliadas, também se distingue aquelas em que a informação não é suficiente para atribuir um estatuto, e nesse caso vai aqui para este retângulo cinzento, que é Data Deficient, que é o DD, que significa a informação disponível não permite, neste momento, determinar o estatuto. Portanto, foram avaliadas, mas o estatuto está indeterminado, ficam aqui provisoriamente até ser feita uma avaliação posterior. E depois, as restantes categorias resultam das situações em que existe base para atribuir um estatuto. E então, temos estes 7 estatutos que vão de baixo para cima, consoante o risco de extinção, estimado. Então, aqui a verde temos as espécies que estão com um grau de ameaça menor, que em inglês se chama Least Concern, abreviadamente LC, que em português é traduzido normalmente como pouco preocupante. São aquelas espécies em que se considera que não existe um risco de extinção. É isto que esta lista pretende avaliar, é qual é o risco de extinção das espécies. Depois a segunda categoria é Near Threatened, que em português é quase ameaçado. É uma espécie que não está considerada ameaçada, no entanto, prevê-se que possa vir a estar num futuro não muito distante. Ou seja, há fatores que levam a crer que ela poderá vir a estar ameaçada. Portanto, é uma categoria acima do pouco preocupante. Depois há aqui um conjunto de 3 categorias, que são as 3 que representam as espécies ameaçadas. A primeira é vulnerável, abreviadamente VU, e vulnerável significa que a espécie tem um risco elevado de se vir a extinguir na natureza, no futuro. Portanto, há diversos critérios para avaliar isto, mas considera-se que há um risco elevado dela se vir a extinguir. Endangered, que em português é em perigo, significa que se considera que há um risco muito elevado dela se vir a extinguir no futuro.
e Critically Endangered, que é criticamente em perigo, CR, significa que se considera que há um risco extremamente elevado dela se vir a extinguir no futuro. Estas são espécies que já estão muito próximo daquilo que poderemos chamar um ponto de não retorno. Nem todas estarão assim, mas normalmente criticamente ameaçado significa que está quase na iminência de extinção, embora possa ainda não ter chegado a este ponto. Depois, temos ainda duas categorias, uma que se chama Extinct in the Wild, significa extinto na natureza, abreviadamente EW, significa que a espécie já não existe em liberdade, no entanto, subsiste em cativeiro, em parques zoológicos. Portanto, a espécie não desapareceu da face da Terra, desapareceu do estado selvagem, existe em cativeiro. Em alguns casos, a presença em cativeiro ainda permite fazer programas de reprodução em cativeiro com vista à reintrodução em estado selvagem. E depois, finalmente, o Extinct, EX, são espécies que desapareceram e já não existe qualquer exemplar, nem em cativeiro, nem em estado selvagem. Portanto, aqui, esta já é reversível, o Extinct in the Wild, às vezes, em alguns casos, ainda é reversível. Estes são, então, os estatutos de ameaça e é com estas categorias que toda a informação que se segue se encontra estruturada. Muito bem. Muitas vezes este conjunto de categorias que eu mostrei é apresentado num diagrama que tem mais ou menos este formato, portanto, com 7 bolinhas que vão do Least Concern à direita até ao Extinct à esquerda, em que estas 3 aqui do meio, vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, são as 3 categorias que se consideram ameaçadas. Portanto, recapitulando, Least Concern, que é pouco preocupante, Near Threatened, que é quase ameaçado, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo, e depois EW, Extinct in the Wild, que é extinto na natureza, mas existe em cativeiro, e extinto. Este diagrama é muitas vezes usado exatamente com este aspecto em fichas, por exemplo, referentes às espécies. Vou mostrar aqui um exemplo, consultando na Wikipédia, que tem fichas de informação sobre muitas espécies, neste caso, por exemplo, a gaivota de Alduin, na Wikipédia lusófona. Reparem aqui à direita, temos exatamente o mesmo diagrama que eu mostrei, tem as 7 bolinhas e a bolinha que está a colorido representa o Estatuto de Conservação da Espécie, portanto está aqui a seta aponta para este diagrama. Neste caso a espécie tem um Estatuto de Conservação vulnerável. Estamos a falar do Estatuto de Conservação a nível mundial. Portanto, esta representação com estas 7 bolinhas, assim horizontal, é a forma como se representa graficamente o Estatuto de Ameaça. Como podem ver então aqui neste exemplo. Feita então esta pequena introdução sobre as várias categorias dos estatutos de ameaça, vamos agora falar um pouco da situação a nível mundial. Como eu já referi em apresentações anteriores, a nível mundial existem cerca de 11 mil espécies de aves, aproximadamente, e essas 11 mil, penso que já foram todas avaliadas, ou quase todas, os estatutos de ameaça variam. E então temos aqui o mesmo diagrama que vimos há pouco, mas agora com os números por baixo que representam o número de espécies. Isto é de um relatório que saiu agora penso que já é de agora de 2022, se não me engano, é muito recente, e que tem o resumo da situação das cerca de 11 mil espécies pelo mundo todo. Então temos 8.500 aproximadamente que estão um pouco preocupantes. O 33, este aumento representa a variação face ao relatório anterior, portanto houve um aumento do número de espécies, 1.010 que estão no estatuto quase ameaçadas, e depois temos 773 vulneráveis, 447 em perigo, 225 criticamente em perigo, 5 extintas na natureza, que existem em cativeiro, e 159 que estão extintas. Eu não tenho a certeza desde que data é que isto se refere, os extintos, penso que não inclui registros fósseis, inclui desde há 400 ou 500 anos, não tenho a certeza da data, mas há uma data e são as espécies que se extinguiram desde essa data. E depois há 50 espécies que estão com informação insuficiente. Se vocês somarem aqui as setas para cima e as setas para baixo, isto não dá zero, porque, entretanto, o número de espécies vai aumentando, já que vai havendo revisões taxonómicas e depois também vão sendo descobertas novas espécies, e se calhar há espécies que ainda não tinham sido avaliadas e que, entretanto, foram, portanto, o número total pode ir variando, mas de qualquer forma isto dá uma ideia. Ora bem, se nós juntarmos aqui estas 3 categorias, que são as espécies ameaçadas, vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, que são estas 3, isto dá 13% do total. O que nós temos aqui, portanto, são cerca de 1.400 e qualquer coisa espécies,
dá 13% do total de 11 mil espécies. Esta é a percentagem de espécies de aves que estão ameaçadas em todo o mundo. Este valor é moderadamente elevado, não é um valor muito elevado se compararmos, por exemplo, com o que se passa nos anfíbios, em que, salvo erro, mais de 40% das espécies estão ameaçadas. Portanto, há grupos que estão numa situação bastante mais preocupante. As aves estão numa situação intermédia, digamos assim, mas estas cerca de 1.400 espécies ameaçadas são naturalmente aquelas que requerem mais atenção em termos de conservação da natureza, porque estas que estão nas categorias mais à direita, à partida são espécies que são consideradas seguras, embora estas neste momento precisem eventualmente de alguma vigilância, mas são as espécies que estão seguras e que não requerem intervenção em termos de conservação da natureza. Estas espécies que são as ameaçadas são aquelas sobre as quais faz mais sentido desenvolver programas de conservação. Peço desculpa. Este gráfico que segue foi retirado do site da BirdLife, é um gráfico de barras que nos mostra quais são os países com maior número de espécies ameaçadas. Portanto, isto é as espécies que estão numa daquelas 3 categorias. E vemos aqui barras com 2 cores, em que a altura total representa o número de espécies ameaçadas no país e a parte de cor de laranja mais escuro, o número de espécies que são endémicas, ou seja, que só ocorrem nesse país. Ora bem, quando nós olhamos para este conjunto de 10 países, o que é que nós vemos? Vemos, por um lado, países da América tropical, Brasil, Colômbia, Peru e Equador, são países que têm muitas espécies ameaçadas, o que não surpreende, porque também são dos países do mundo com maior número de espécies. Portanto, desde logo se tem mais espécies, logo proporcionalmente teriam mais, mas também tem muitas árvores florestais e as florestas dessa região do mundo estão sob uma grande pressão. O mesmo se pode dizer da Indonésia, sendo que a Indonésia, juntamente com as Filipinas e com a Nova Zelândia, também tem a característica de serem países compostos essencialmente por ilhas e as aves que ocorrem em ilhas são especialmente vulneráveis devido ao efeito do isolamento e a outros fatores que já vamos ver a seguir. Portanto, Indonésia, Filipinas e Nova Zelândia são países também, pelas suas características geográficas, têm um grande número de espécies ameaçadas. E depois temos aqui a Índia, a China e os Estados Unidos, que são países grandes e muito populosos, onde porventura existirá também uma grande pressão sobre os habitats. Portanto, estes são os países do mundo com maior número de espécies ameaçadas, são também países de grande área, na maioria dos casos, mas isto dá uma ideia de como é que as espécies ameaçadas se repartem, e reparem no caso do Brasil, da Indonésia, 100 espécies endémicas em cada um deles estão ameaçadas. Aqui um outro gráfico, também do site da BirdLife, que nos mostra quais são os principais fatores de ameaça identificados para as diferentes espécies. E diz aqui qual é o número de espécies que se considera que estão ameaçadas devido a estes fatores. E então, o que é que nós vemos? Vemos que o fator mais importante são as espécies invasoras e outras espécies problemáticas. Aliás, eu pus aqui a tradução em baixo para quem tiver dificuldade com o inglês. Portanto, o fator mais relevante são as espécies invasoras. E este fator é especialmente relevante no caso das ilhas. A introdução de predadores nas ilhas, em particular gatos e ratos, que são aqueles que estão à cabeça, mas também cães e outros mamíferos e também aves invasoras, têm causado imensos problemas em ilhas, sobretudo em ilhas. Depois, a caça e a captura ilegal. A caça, estamos a falar de caça a tiro, e a captura ilegal muitas vezes para fins comerciais, tem causado uma grande pressão sobre as espécies, sobre uma série de espécies. Depois, há 3 fatores que têm a ver com alterações do uso do solo, têm a ver com o corte de árvores, portanto a desflorestação, a agricultura, nomeadamente a intensificação da agricultura, e as alterações no regime do fogo também colocam uma grande pressão sobre os habitats. E depois temos também aqui uma referência às alterações climáticas. As alterações climáticas são um fator que tem vindo a ganhar expressão nos últimos anos, não deve ser escamoteado, mas convém também pôr as coisas em perspectiva. Hoje em dia existe quase uma tendência para atribuir às alterações climáticas a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na alteração dos habitats. E às vezes pôr um grande peso nas alterações climáticas pode nos levar a ignorar que há outros fatores que podem ser bastante mais severos para determinadas espécies, nomeadamente as alterações de habitat, a perseguição e a caça e as espécies invasoras. Portanto, é claro que isto depois varia consoante as espécies, e há espécies, por exemplo,
como o papagaio do mar, ali recentemente, que são extremamente sensíveis às alterações climáticas devido ao aumento da temperatura da água do mar. Portanto, o impacto de cada um destes fatores dependerá da espécie em particular, mas não nos esqueçamos que, em muitos casos, até há diferentes fatores a atuarem em simultâneo. Portanto, é importante pôr as coisas em perspectiva também. Ora bem, então, feita também já esta explicação sobre o panorama a nível mundial, vamos aprender como é que nós podemos pesquisar informação sobre o estatuto de ameaça de uma espécie qualquer. Como eu disse, quem elabora a lista vermelha é a IUCN, portanto, desde logo podemos ir ao site da IUCN Red List, que tem este endereço, iucnredlist.org, ou, em alternativa, podemos pesquisar no site da BirdLife International, que neste endereço, http://datazone.birdlife.org. Eu vou-vos mostrar como é que se pesquisa num e como é que se pesquisa no outro. Começando então pela IUCN Red List, quando nós abrimos o site, neste endereço, tem mais ou menos este aspecto, tem aqui o logótipo, tem aqui uns menus e depois aparece aqui um conjunto de, que às vezes isto vai rodando, mas podemos ver aqui uma planta, um escorpião, um molusco e um ratinho. Portanto, eles vão pondo diferentes espécies em destaque e depois tem aqui o estatuto de conservação, que é os tais símbolos que nós vimos. Este está list concern, este está criticamente, este está em perigo, este também está em perigo. E depois disso também é a tendência. Mas isto são as espécies que eles têm em destaque. Mas eu posso chegar aqui a esta caixa de pesquisa e escrever aqui uma espécie qualquer, um nome científico, por exemplo. E então eu vou pesquisar sobre a gaivota de Alduino, que foi o exemplo que eu meti há pouco. Se eu pesquisar sobre a gaivota de Alduino, vai-me aparecer a ficha desta espécie. E a ficha desta espécie aparece aqui, tem uma fotografia, tem aqui o nome inglês e científico, e depois está aqui o diagrama aqui com uma apresentação um bocadinho diferente, mas com as várias categorias. Eles até têm isto ordenado ao contrário, portanto está da esquerda para a direita, está o extinto à direita, e está o list concern à esquerda, e está aqui em destaque a categoria que já viram há pouco naquele print da Wikipédia, vulnerável, que é a categoria da gaivota alduino. Esta página depois é enorme, isto tem muita informação por aqui abaixo, eu não fiz os prints disto tudo, que não vale a pena, mas deixei aqui visível esta informação à direita que é interessante. Diz aqui, last assessed, portanto, quando é que foi feita pela última vez a avaliação desta espécie? Foi no dia 30 de agosto de 2020 e trata-se de uma avaliação global, ou seja, para o mundo todo. E tem aqui um link que diz Assessment in Detail, ou seja, avaliação, portanto, ver mais de pormenores sobre a avaliação. Se eu clicar aqui no Assessment in Detail, eu vou parar a esta página, que é uma outra secção em que tem as avaliações que esta espécie já teve. Tem a última avaliação, diz aqui o estatuto atual vulnerável, tem aqui um texto de justificação, que agora não vou estar a ler, e tem aqui as sucessivas avaliações. E reparem que esta espécie já foi avaliada diferentes vezes. Ao princípio, as categorias antes do ano 2000 eram diferentes. Desde 2004 até 2012 ela esteve como quase ameaçada, neste threatened, NT, teve sempre NT. Depois, em 2015, baixaram a categoria para list concern, considerou-se que já não estava ameaçada, e depois, de repente, em 2020, foi reavaliada novamente e passou a estar ameaçada, passou a ser vulnerável. E aqui explica que tem a ver com o colapso populacional que se verificou nos últimos anos. Portanto, e depois, como disse, eu agora não vou estar a ler isto tudo porque seria muito longo, mas aqui neste site existe um manancial de informação que nos ajuda a entender o historial de avaliação de qualquer espécie e a justificação porque é que lhe foi atribuída esta categoria. Portanto, podemos ver, no caso da gaivota de Alduino, ela esteve quase ameaçada, desde 2004 até 2012, depois em 2015 passou a estar um pouco preocupante e em 2020 passou a estar vulnerável. Reparem a frequência com que a espécie é reavaliada. Portanto, aqui foi bianualmente e depois até passou a ser anualmente a partir de 2015. Não é assim para todas as espécies. Há espécies que são avaliadas com menos frequência. Portanto, isto é extremamente variável, dependerá, imagino eu, também da disponibilidade a nível de recursos humanos, entre outros fatores. Ora bem, passando agora para o site da BirdLife, que também permite pesquisar esta informação. Eu acho que é um bocadinho mais fácil de encontrar a informação no site da BirdLife, embora a informação seja essencialmente semelhante. Este é o aspecto da tal página que eu falei, que é datazone.birdlife.org, portanto está dentro do site da BirdLife. Quando abrimos, normalmente tem estes retângulos, tem este das espécies que permite pesquisar. Porque o site da BirdLife, ao contrário do da IUCN, que tem a ver com toda a espécie de organismos vivos, o site da BirdLife só tem a ver com aves e, portanto, não aparece aqui outro tipo de animais ou plantas.
Pronto, tem aqui uma secção sobre espécie, uma sobre IBAs, aqui informação sobre os países e case studies, mas para pesquisarmos uma determinada espécie, vamos aqui a esta caixinha que está no canto superior direito. Tem aqui uma caixa de pesquisa, se repararem, e aqui eu posso meter o nome de qualquer espécie. E eu vou fazer a mesma coisa, vou meter novamente a gaivota de Alduino, e então vou parar à ficha de informação desta espécie. Como eu disse, eu acho visualmente mais fácil de navegar neste site, mas estou a apresentar os dois, estou a apresentar o da IUCN, porque é lá que está a informação de base. Bom, quando abro a ficha da gaivota de Alduino, aparece-me aqui o tal diagrama das bolinhas, estão aqui 7 mais o DD à direita, são 8, e cá está novamente em destaque a categoria que está atribuída neste momento, que é vulnerável, que pertence, como eu já referi, a este conjunto de 3 categorias que representam as espécies ameaçadas. As outras eu já expliquei o que representam. Depois temos aqui, mais uma vez, o texto de justificação que é igual ao que está na IUCN, que há aqui uma articulação entre a BirdLife e a IUCN. À direita temos um mapa. Se quisermos ampliar este mapa, clicamos aqui onde diz Distribution Map. Depois, no Text Account, também tem um texto mais elaborado acerca da espécie. Aqui, no Reference, encontramos referências, mas a parte que eu vos queria mostrar mais em detalhe é esta que diz aqui no meio, Data Table and Detailed Info, portanto, em que temos um quadro com o historial e mais informação detalhada. Portanto, se eu clicar aqui neste separador, eu vou parar a uma página que me mostra isto, parecido com o que está no site da IUCN, em que temos então aqui o historial, aqui só coube na janela até 2008, no outro site vimos que é mais antigo o historial, mas portanto basicamente vemos a mesma coisa, que de 2008 a 2012 estava neste veteran, à direita diz sempre qual é o critério, está um conjunto de critérios para avaliar o estatuto de ameaça. Depois em 2015 passou a pouco preocupante e em 2020 então entrou na categoria das espécies ameaçadas com o estatuto de vulnerável. Portanto, isto é aquilo que podemos ver no site da BirdLife e reparem cá em cima aparece sempre o quadradinho amarelo a dizer vulnerável. Se for endangered, em perigo é cor de laranja, se for criticamente em perigo é vermelho. E se for pouco preocupante é verde. E se for quase ameaçado é assim um verde amarelado. Portanto, há um gradiente de cores que vai do verde até ao vermelho e depois quando fica extinto fica preto. Aqui, agora, vou dar alguns exemplos de outras espécies. A nível mundial, esta é a arara de Spix. A arara de Spix é uma espécie endémica do Brasil, cuja área de distribuição original era no estado da Bahia e do Pernambuco, se não estou em erro. Eu disse era porque já não é, mas esta espécie não está extinta. Este é um exemplo de uma espécie que está naquela categoria extinct in the wild, extinto na natureza. Existem cativeiros, elas foram declaradas extintas no Brasil, extintas na natureza há 20 anos. Existe um programa de reprodução em cativeiro e desde o verão do ano passado começaram a ser libertados alguns indivíduos e até creio que já houve um caso de reprodução em liberdade. Agora, um caso isolado também não significa que a espécie se tenha já estabelecido, portanto, por enquanto ela está extinta na natureza, só deixará de estar se conseguir estabelecer populações viáveis. Portanto, estou a dar este um bocado como exemplo de uma espécie que está naquela situação limite em que já não existe na natureza, mas que ainda pode a espécie ser salva graças a programas de reintrodução em cativeiro. São os casos mais críticos de todos. Aqui um outro exemplo, que era até a foto que estava no slide de abertura, que é o pato de rabo alçado europeu. Quem já assistiu a outros webinários provavelmente sabe a história. Este pato é um pato que ocorre no sul da Europa, essencialmente na bacia do Mediterrâneo e em certas zonas da Ásia. A população tem vindo a diminuir bastante e este pato as populações foram fortemente afetadas devido à introdução de uma espécie invasora, que é o pato de rabo alçado americano, que foi introduzido no Reino Unido e que se espalhou pela Europa toda e depois começou a hibridar com esta espécie. E isto colocou esta espécie numa situação muito complicada e por isso a categoria atualmente é em perigo. Não está em perigo crítico, porque penso que ainda são atualmente uns 8.000 ou 10.000 indivíduos. Atenção que o que conta para a categoria não é apenas o número de indivíduos. Há vários fatores, é o número de indivíduos, é a tendência populacional, se está a diminuir ou não, é o tamanho da área de distribuição, se é muito pequeno ou se é muito grande, ou se está a encolher ou não. Portanto, há vários fatores, há um conjunto de ponderações que são usadas para determinar a categoria ou para atribuir. Mas neste momento esta espécie está bastante ameaçada, portanto, em perigo é a categoria acima de vulnerável,
e é uma espécie que naturalmente requer acompanhamento. Felizmente, os patos de rabo alçado americano já foram quase totalmente erradicados, ainda há alguns em França, mas esta espécie diminuiu muito, portanto ainda não está de maneira nenhuma livre de perigo. Dei esta também como exemplo, poderia dar muitíssimos outros, mas obviamente não me posso perder aqui com exemplos, senão isto demoraria imenso tempo e não é esse o objetivo. Bom, eu agora, portanto, dei aqui só alguns exemplos da situação a nível mundial e agora vamos restringir o nível geográfico para aquela região que nos interessa mais. Mas antes de chegar concretamente ao caso português, vamos falar primeiro um pouco da situação a nível europeu. Como sabem, a União Europeia tem também políticas de conservação concertadas, que resultaram, por exemplo, na criação da Rede Natura 2000 e das zonas de proteção especial, e procura a União Europeia atuar de forma coordenada e, portanto, independentemente daquilo que se passa a nível mundial, é a missão dos países europeus também cuidarem da biodiversidade a nível do continente e, concretamente, do bom estado da nossa avifauna. Ora bem, a nível europeu foram feitas aquilo que se chama avaliações regionais e a primeira avaliação regional resultou numa publicação que se chama o primeiro livro vermelho europeu, que até foi esta imagem que eu usei para anunciar este webinário. E isto foi uma compilação feita pela BirdLife International. Podem ver aqui os logótipos, está aqui o logótipo da IUCN, está aqui o da Comissão Europeia, que obviamente também, de certa forma, apoiou este estudo. Está aqui o logótipo da Red List, da IUCN Red List, e o da BirdLife International, que foi a entidade que compilou este livro vermelho. Então, este livro foi preparado pela BirdLife International, mas obviamente seguindo os critérios da IUCN, e foi publicado pela Comissão Europeia em 2015. Qual foi o objetivo? Foi fazer aqui uma lista vermelha, segundo os critérios da IUCN, mas para o continente europeu. Ou seja, considerando apenas esta região geográfica. Aqui vemos as categorias aplicadas, isto está também no documento, mas há aqui umas alterações em relação àquele diagrama que eu mostrei antes. Desde logo porque há aqui uma categoria nova em baixo que é não aplicável. Se repararem, quando começamos aqui nesta árvore, há aqui um ponto de decisão que é elegível para avaliação regional ou não. Se for uma espécie que só ocorre na Austrália ou na América do Sul, não ocorre na Europa, então nem sequer é aplicável a avaliação e, portanto, entra aqui no não aplicável. Depois temos as outras categorias, mas aparece aqui uma categoria nova que é esta categoria roxa. E a categoria roxa chama-se regionalmente distinto. O que é que isto significa? Nós aqui estamos a falar de avaliações regionais. Regionais, neste caso, ao nível do continente. E pode haver casos de espécies que se extinguiram a nível do continente, eu já vou dar um exemplo a seguir, extinguiram-se a nível do continente, mas não se extinguiram a nível mundial porque ocorrem noutros continentes. Portanto, esta categoria, regionally extinct, ou regionalmente extinto, só se aplica quando estamos a falar de avaliações para uma região geográfica restrita. Se estivermos a falar para o mundo todo, não existe esta categoria e passamos diretamente do critically endangered para o extinct in the wild. Porque o extinto, reparem, o extinto é definitivo, uma espécie extinguiu-se, já não há nenhum indivíduo no planeta, mas o regionally extinct é reversível na medida em que a espécie pode ter desaparecido do país ou do continente, mas depois pode voltar a colonizar naturalmente, vinda de outro continente vizinho, ou pode haver um programa de reintrodução feito com indivíduos retirados de outro continente. Portanto, ao contrário do extinto, que é definitivo, o regionally extinct pode ou não ser definitivo e deve ser sempre visto no seu contexto regional. Portanto, esta categoria só existe em avaliações de âmbito regional ou, neste caso, de um continente inteiro. Isto é, então, um diagrama que está no primeiro livro vermelho europeu, como eu disse, foi publicado em 2015, e já agora convém também referir que este livro avalia duas regiões distintas. Avalia, por um lado, a Europa como um todo, e a Europa como um todo é toda esta mancha que vai aqui desde a Islândia, penso que até apanha aqui a Groenlândia, que também está a branco, e apanha a chamada Rússia Europeia, portanto até ao limite com a linha cinzenta, apanha aqui a zona do Cáucaso, apanha a Turquia, que para este efeito foi considerada Europa também, e depois apanha os países que normalmente fazem parte daquilo que chamamos Europa. Portanto, apanha também aqui, se repararem, o Mar Negro, a Ucrânia,
a Bielorrússia, a Rússia Europeia, como eu disse, até este país aqui em cima, que é a Nova Zembla, Svalbard, e depois apanha o Mediterrâneo, já não apanha o Norte da África, e apanha a Turquia, mas não os países que estão para baixo. E depois os que estão a tracejar, também há uma avaliação que está no livro vermelho europeu, são os países da União Europeia, chamada EU27. Claro que isto não corresponde à União Europeia atual, isto foi em 2015, entretanto o Reino Unido saiu, a Croácia entrou, não me recordo se entrou mais algum, mas portanto há aqui pequenas alterações, mas a Comissão Europeia entendeu fazer uma avaliação para, na altura, os 27 países, porque são os países que pertencem à União, mas já agora faz-se avaliação para o continente como um todo. Porquê? Porque as aves não conhecem fronteiras, as aves mexem-se de uns países para os outros e não querem saber se fazem ou não fazem parte da União Europeia, portanto faz sentido avaliar isto tendo em conta os limites geográficos e não apenas os limites políticos. E, portanto, o livro vermelho europeu fez a avaliação em simultâneo das duas regiões. E então tem lá também uns mapas engraçados que eu também acho muito útil partilhar aqui, e um dos mapas é este que tem Species Richness of European Birds, ou seja, qual é a riqueza em termos de diversidade de aves na Europa. Temos aqui um gradiente de cores, que vai do amarelo mais clarinho até ao castanho escuro, e que nos mostra qual é o número de espécies que ocorre em cada região. Eu não sei exatamente o que é que se entende por número de espécies, não tenho a certeza se isto diz respeito às nidificantes ou se é algo mais. Eu procurei essa informação, não consegui encontrar, mas eu presumo que tenha a ver com isso, com as nidificantes. O que nós vemos é que há aqui algumas zonas extremamente ricas, desde logo toda esta faixa, que se estende aqui desde a Polónia e dos países do Báltico, para leste, atravessando a Bielorrússia, o norte da Ucrânia e a Rússia, é das zonas mais ricas que estão aqui com os tons mais escuros. Depois toda esta zona do Cáucaso, portanto, os países aqui um bocadinho a norte da Turquia, nomeadamente Arménia, Azerbaijão e Geórgia, entre outros, e o sul da Rússia, e depois também aqui há algumas zonas dos Balcãs e certas regiões da Península Ibérica. Portanto, são assim as zonas que têm maior diversidade de espécies. E isto também é muito relevante para nós vermos quais são as zonas mais relevantes em termos de conservação da natureza globalmente. Claro que as zonas depois das ilhas do Ártico, da Groenlândia, Svalbard, têm menor diversidade, são zonas muito mais agrestes. Temos também aqui Açores, Madeira e Canárias, como podem ver. E depois um outro mapa que tem lá é a distribuição do número de espécies que têm estatuto de ameaça na Europa. E o estatuto de ameaça na Europa é estatuto de ameaça segundo o livro vermelho europeu e não o estatuto de ameaça global. E aqui o que é que nós vemos? Vemos também aqui, é claro que aqui a escala tem números menores, porque é só o número de espécies ameaçadas, vai até aos 19, e vemos duas coisas. Vemos, primeiro, que há aqui uma zona de uma concentração de espécies ameaçadas nesta parte oriental da Rússia. E depois também aqui com umas manchas na Turquia e novamente na Península Ibérica. Mas é preciso ver uma coisa, é preciso também interpretar isto corretamente. Há espécies que têm estatuto de ameaça na Europa, porque na Europa tem apenas uma população marginal, porque são espécies de distribuição asiática, ocorrem sobretudo no Cazaquistão e na Mongólia, e tem assim uma pontinha da população na Europa. E como é uma quantidade muito pequena, elas na Europa têm estatuto de ameaça. Não por estarem globalmente ameaçadas, mas porque são poucos bichos na parte europeia. E, portanto, como há muitas espécies que atingem aqui a sua extremidade ocidental da distribuição, há aqui uma concentração de espécies, parece que elas são todas ameaçadas globalmente, mas é por estarem na franja ocidental da distribuição. O mesmo, eventualmente, também em alguns bichos do sul de Espanha, que são espécies que ocorrem no norte da África. Não serão todas, mas temos que ter noção que estas espécies que estão no limite da distribuição têm um estatuto de ameaça a nível regional, mas não têm a nível global. De qualquer forma, vemos que, à medida que avançamos aqui para leste, o número de espécies com o estatuto de ameaça aumenta. E aqui na Península Ibérica também bastante espécies, especialmente no sul. Portanto, este é o mapa que nos mostra a distribuição das espécies ameaçadas a nível europeu. Este livro tem também um diagrama que nos mostra a distribuição das espécies ameaçadas na Europa, pelas várias categorias. Vemos que 80%, isto segundo o livro vermelho europeu, não tem estatuto de ameaça na Europa, e depois temos 6% quase ameaçadas, e depois estas são as três categorias que estão ameaçadas, vulnerável, em perigo e criticamente. Se nós somarmos 7 e 3, 10 e 2, 12, dá quase 13%, dá mais ou menos 13% aqui, 13% que corresponde aos tais 13% também a nível mundial. Portanto, a percentagem de espécies ameaçadas na Europa é semelhante. Esta fatia 1%
não é extinto, é RE, que é o regionalmente extinto. Não há espécies extintas na Europa. As que desapareceram da Europa têm o estatuto RE porque ocorrem noutros continentes. E o mesmo diagrama a nível da União Europeia. A nível da União Europeia, a situação é um bocadinho menos favorável. Em vez de 80, temos apenas 75% de espécies listed concern, e a nível de vulnerável, por exemplo, em vez de 7, temos 12. Portanto, há espécies que não estão ameaçadas no contexto europeu e que se calhar têm populações mais saudáveis na Rússia ou na Turquia, por exemplo, mas que a nível da União Europeia já estão ameaçadas. Portanto, há aqui uma diferença, o que mostra que há algum trabalho a fazer a nível da União Europeia no que diz respeito à conservação de diversas espécies. Ainda sobre o primeiro livro vermelho europeu, tem aqui um quadro resumo. Isto, em vez de ser percentagens, são o número total de espécies. Para quem tem. Estes quadros depois estão todos no livro vermelho, portanto, se procurarem por European Red List, tem lá isto tudo e muito mais. Mas podemos ver que o número de espécies avaliadas na Europa foram 533, a nível da União Europeia de 27 foram 451, são menos espécies, e tem aqui o número de espécies em cada categoria de ameaça. Há 2 espécies que se extinguiram, não fui pesquisar quais é que são, mas penso que não são espécies específicas só da União Europeia, são espécies que se distribuíam pela Europa toda. Teria que ir pesquisar quais é que foram, mas penso que talvez a torda gigante, penso que se extinguiu no século XIX, que acho que ocorria na Groenlândia ou na Islândia, e a outra não me recordo qual era. De qualquer forma, fica aqui a informação sobre o número de espécies. Entretanto, há poucos meses saiu uma nova publicação, que é o segundo livro vermelho europeu, também compilado pela BirdLife International. Cá estão os logótipos também da Comissão Europeia e da IUCN, e isto faz uma atualização do livro vermelho anterior. Mais uma vez, foi preparado pela BirdLife International, foi publicado então em 2021, e este European Red List of Birds, esta lista vermelha, é aquele documento bastante atualizado que nos apresenta a situação da conservação das aves selvagens a nível europeu. Avaliou um total de 544 espécies de aves e então vamos ver o resultado. Este título aqui não está correto. Não, peço desculpa, isto está correto. Eu agora faço aqui a comparação entre o 2015 e o 2021, exatamente. Portanto, este diagrama é o mesmo que estava no livro anterior e compara a percentagem de espécies ameaçadas no primeiro livro, que era em 2015, com o de 2021. As variações não são muito grandes, aumentou ligeiramente a percentagem de vulneráveis, mas diminuiu um pouco as que estão em perigo e criticamente em perigo. Portanto, houve aqui algumas variações. No essencial, as percentagens são bastante semelhantes, como podem ver. Portanto, a nível de percentagem de espécies ameaçadas, manteve-se. No entanto, houve muitas alterações, houve umas que subiram de categoria e outras que desceram. O livro apresenta uns quadros bastante detalhados, que já vou mostrar a seguir. Apresenta também um diagrama que resume as tendências populacionais, em que se compara ao longo dos anos se as espécies estão a aumentar ou a diminuir. E então a conclusão é que, a nível da Europa, há 30% de espécies que estão a diminuir, o que é uma percentagem considerável. Há 23% que se considera que estão estáveis ou apenas com flutuações, 21% que estão a aumentar e 26% cuja tendência não é possível determinar. Entre as que estão a diminuir, destaca-se uma grande quantidade de aves de habitats agrícolas, que é um dos grupos que está sob maior pressão, e uma fração também importante de aves aquáticas, incluindo de aves marinhas. Portanto, são os grupos que estão neste momento sob maior pressão. Mas há diminuições em todos os grupos de aves. O livro vermelho depois tem uma série de gráficos que eu não pus aqui, mas que explora mais em detalhe as tendências a nível das várias famílias. Ora, como eu disse, entre o primeiro e o segundo livro vermelho houve bastantes alterações, houve espécies cujo risco aumentou. Eu só pus aqui uma parte do quadro, porque o quadro é muito grande, mas na coluna da direita vemos a categoria no livro 2015 e na coluna da esquerda a categoria no livro de 2021. Temos aqui o nome científico, o nome em inglês, a categoria com as cores. Eu vou falar mais à frente em detalhe de 2 espécies, uma é do zarro negrinha, que passou de list concern para quase ameaçado, e do toirão, que passou de criticamente em perigo para regionalmente extinto.
Depois há mais espécies, como eu disse, não está aqui o quadro todo, ainda são umas dezenas de espécies cujo risco aumentou, portanto subiram de categoria entre 2015 e 2021. Por outro lado, há um conjunto de espécies cujo risco diminuiu. Por isso é que o total depois de percentagens fica mais ou menos igual. Portanto, podem ver aqui, há uma série de espécies que estavam em perigo ou que estavam vulneráveis e que agora desceram de categoria. Eu vou dar o exemplo depois da águia de Bonelli, que estava quase ameaçada e que agora já nem sequer está considerada ameaçada na Europa. Portanto, algumas espécies melhorou a situação, outras piorou, e é importante que estas monitorizações e que estas atualizações sejam feitas periodicamente para nós sabermos o estado em que se encontram as aves selvagens. Então, está aqui um exemplo, o exemplo do toirão. O toirão é uma ave que desapareceu da Europa. Esta fotografia foi tirada do eBird, mas foi tirada em África, salvo erro, se não me engano, em Moçambique. A espécie é bastante comum em África, ela não está ameaçada. Esta foto da direita foi tirada por mim no Museu da Universidade de Coimbra. Esta espécie era relativamente frequente em Portugal há 100 anos, e este exemplar está aqui embalsamado, está aqui com o local de captura, Pereira de Campo, que fica perto de Coimbra, em 4 de outubro de 1917. Mas, entretanto, ele diminuiu drasticamente ao longo do século XX, e a última observação foi feita no sul de Espanha. Em Portugal já não há observações há muitas décadas. No sul de Espanha, a última acho que foi por volta de 1980, e não se conhecem observações recentes. O mapa de distribuição mundial da espécie é este. Ela tem uma distribuição vasta na Ásia e na África subsaariana, e na Península Ibérica praticamente desapareceu. Pelo menos em Espanha consideram que já não há. Ainda subsiste uma pequena população aqui em Marrocos. Isto é uma subespécie diferente, que eles até, não sei se viram na imagem anterior, já vou mostrar novamente. Os nossos são bastante mais cor de laranja que a população africana, mas esta população está no limiar da extinção, e os que subsistem é no norte da África, não na Europa. Portanto, esta é as aves africanas, as europeias, muito mais cor de laranja, que é a subespécie nominal, Turnix silváticos, na altura era silvática, e então, a nível europeu, tem agora este estatuto regionalmente distinto. Portanto, desapareceu da Europa, considera-se que já não há, mas não desapareceu a nível mundial, porque continua a existir noutros continentes e até é bastante frequente. É um exemplo. Outro exemplo a nível europeu é o zarro negrinha. O zarro negrinha era uma espécie que não estava ameaçada, mas que neste último livro vermelho se considerou que passou a estar, no caso da Europa, a ter o estatuto quase ameaçado, e no caso da União Europeia, agora há 28, até a categoria ainda é pior, é vulnerável. Portanto, já está ameaçado. Não está a nível europeu, mas está a nível da União Europeia. A justificação que é dada é que houve uma diminuição acentuada do número de indivíduos e, portanto, considera-se que está a haver uma diminuição populacional, e isto atinge determinados critérios quantitativos que justificam colocar a espécie na situação de vulnerável. Como eu disse, estas categorias podem ser consultadas, quer no livro vermelho, ou até mais em detalhe no site da IUCN. Quando vamos àquela secção do assessment, tem lá explicado qual é o estatuto na Europa e qual é a justificação. Ainda um caso, neste caso de evolução favorável, que é o da águia de Bonelli. A águia de Bonelli, no livro vermelho de 2015, era considerada quase ameaçada na Europa, mas, entretanto, após uma avaliação mais recente, considera-se que a espécie está segura e, portanto, a nível europeu, ela tem atualmente um estatuto pouco preocupante. Isto são apenas alguns dos muitos exemplos que se poderiam dar para as espécies ameaçadas a nível europeu. Como eu disse, no site da BirdLife, no site da IUCN ou nos livros vermelhos europeus, podem encontrar imensa informação que descreve mais em detalhe o estatuto de ameaça das diferentes espécies, e até no livro vermelho tem lá uma tabela no final com o estatuto de ameaça das espécies todas a nível europeu. Para terminar, vamos falar mais um bocadinho da situação em Portugal, concretamente, e vermos também como é que são feitos os estatutos a nível nacional. Ora, a nível nacional, nós também temos os nossos livros vermelhos. Já tivemos 2 e está em vias de sair um terceiro. O primeiro livro vermelho foi uma publicação que não é muito conhecida e que hoje em dia, se calhar, até é bastante difícil de arranjar, que é um livro não muito grande, talvez um formato assim, um A5 ou até um bocadinho mais pequeno, que foi feito pelo organismo que antecedeu o ICN e que se chamava Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, e foi feito em 1990.
tinha 2 volumes, um para mamíferos, aves, répteis e anfíbios e o outro, salvo erro, para peixes, e não me lembro que organismos é que incluía. As categorias eram um bocadinho diferentes das que são usadas atualmente, mas este livro foi a primeira publicação que foi feita sobre as espécies ameaçadas em Portugal. Portanto, foi publicado, como eu disse, pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, publicado em 1990, com categorias ligeiramente diferentes. Havia uma categoria chamada indeterminado, que era quando se sabia que uma espécie estava ameaçada, mas não se sabia a qual pertencia, e havia uma categoria chamada insuficientemente conhecido, que atualmente corresponde ao DD, que é o dados insuficientes. Depois, 15 anos depois, em 2005, foi feito o segundo livro vermelho, que é um livro maior, assim, um quadrado com cerca de 1 palmo de largura, e também inclui diferentes grupos de vertebrados. Este foi feito em 2005, nessa altura já se chamava ICN, Instituto de Conservação da Natureza, que é o atual ICNF, e este já tem as categorias de ameaça que correspondem à IUCN. Portanto, publicado pelo ICN em 2005. Este livro está online, é possível consultar as fichas online. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma das fichas, por exemplo, neste caso da cegonha preta. Isto é o que está no segundo livro vermelho, e então aparece aqui sempre com 3 quadrados, continente, Açores e Madeira. Neste caso, Açores e Madeira tem um tracinho porque a espécie não ocorre nos arquipélagos, e tem aqui a ocorrência migradora reprodutora e a categoria é vulnerável. Portanto, a cegonha preta, isto é a classificação a nível nacional, porque a nível mundial a categoria é diferente. Penso que é, se não me engano, é List Concern. A nível nacional é atribuída uma categoria neste livro vermelho, que neste caso é vulnerável. E depois, lendo aqui a ficha, explica exatamente qual é a justificação para atribuir esta categoria. Está aqui, continua depois na página seguinte, que eu vou também mostrar aqui. Está aqui, portanto, estas fichas, como eu disse, estão online no site do ICNF, e é possível consultar as fichas de qualquer espécie ameaçada e também uma tabela com os estatutos de ameaça de todas as espécies avaliadas. Entretanto, como eu disse, está a ser preparado um terceiro livro vermelho, penso que vai sair ainda este ano. Ora, eu, entretanto, como ainda não sei o terceiro livro vermelho, eu vou apresentar alguma informação que vem no segundo. E então eu dei-me ao trabalho de ir ver as tabelas com as categorias das várias espécies de aves, e fiz aqui um resumo das espécies que estão criticamente em perigo em PTC. PTC é uma abreviatura que às vezes se usa para dizer Portugal continental, portanto isto não inclui as ilhas. E então as espécies que estão criticamente em perigo em Portugal continental são estas. Estão aqui só os nomes científicos, peço desculpa não ter posto em português. Eu vou falar aqui de um caso em particular, que vai ser este, que é aliás, 2 casos. Vou falar da águia imperial e vou falar do Tringatotanus. O Tringatotanus, que é o perna vermelha. O perna vermelha está aqui unido só para dizer que ele só está criticamente em perigo como nidificante. Portanto, este estatuto não se aplica à população invernante, aplica-se à população nidificante. No caso do galeirão de crista, aplica-se à população visitante, embora o galeirão de crista seja uma raridade em Portugal. E depois há aqui outras, quando não tem nada, aplica-se à população como um todo. Portanto, há várias que, como podem ver, o estatuto aplica-se apenas à população nidificante. Está detalhado nas fichas de espécie as razões para estas espécies serem consideradas criticamente em perigo. Eu vou apenas apresentar 2 casos a título de exemplo. Um deles, como eu disse, é o perna vermelha comum, que é um dos casos que poderá causar mais estranheza estar na categoria criticamente em perigo. Porque é que o perna vermelha, que é uma ave tão comum em Portugal, está criticamente em perigo? Como eu disse, isto refere-se apenas à população nidificante. Ora bem, quando nós vamos ver a ficha da BirdLife, ele está list concern, portanto está pouco preocupante. Podemos ver o mapa é vastíssimo, vai desde a Península Ibérica até ao Japão, é migrador, depois inverna em África e no sul da Ásia. Eles até têm Portugal pintado o país todo, embora ele não seja residente no país todo. Qual é a situação? A situação é que o perna vermelha nidifica em Portugal esporadicamente. Já nidificou no Algarve, já nidificou no estuário do Tejo ou do Sado, de vez em quando nidifica um casal. Nós temos uma população marginal e, portanto, se nós olharmos apenas para o contexto do país, a nossa população é diminuta. Agora, isto é uma espécie com uma área de distribuição vastíssima e, portanto, embora a nível nacional a população seja muito reduzida, a nível global esta espécie não suscita preocupações de conservação. Isto para dizer o seguinte:
quando nós olhamos para um estatuto de conservação, neste caso de um só país, nós não podemos olhar para isso isoladamente, temos que também tentar entender o contexto. E o facto de ele estar criticamente em perigo em Portugal não justifica, na minha opinião, que se faça um programa de conservação para conservar um ou dois casais que só têm significado porque estão do lado de cada fronteira. Porque a nível mundial esta população não tem muita expressão. Portanto, é importante olharmos para estes contextos e entendermos o que é que estas categorias significam quando estamos a fazer avaliações regionais. Portanto, pode parecer um bocado bizarro, na minha opinião, mas eu não fiz parte da equipa de nenhum dos livros vermelhos, portanto eu também entendo que haja determinados critérios que têm que ser seguidos e que isto não seja muito fácil. Mas, na minha opinião, estas espécies que só têm populações marginais de um ou dois casais que estão no extremo da área de distribuição, se calhar nem deveriam ser avaliadas. Não sei se existe uma situação para esses casos, mas estar a atribuir criticamente em perigo sugere que é uma espécie que está fortemente ameaçada, o que não é o caso, é apenas um casal ou dois marginais. E há mais espécies nessa situação, como viram naquela lista, como a Petinha Ribeirinha, por exemplo, que também tem um casal entre os montes, e mais um ou dois casos. Portanto, aqui o caso do Perna Vermelha, então, que está criticamente em perigo no caso da população nidificante, e eu só dei esta explicação para entenderem o que é que isto significa. Outro exemplo, este completamente diferente, é o da águia imperial ibérica. Esta águia imperial ibérica só existe em Portugal e Espanha, e, portanto, aqui Portugal e Espanha têm uma grande responsabilidade na conservação desta espécie. Quando vamos ao site da BirdLife, encontramos a categoria global, e o global aqui é Portugal e Espanha, porque ela não ocorre noutros países, a categoria global é vulnerável. Entretanto, em Portugal, e segundo o livro vermelho, ela está criticamente em perigo. Será que isto faz sentido ou não? É difícil responder. Mas há aqui alguma informação histórica que é preciso referir. O livro vermelho foi publicado em 2005. E nessa altura eu acho que só havia um casal. Eu acho que ela teve 30 ou 40 anos ausente e o primeiro casal eu acho que volta em 2003 ou 2004. Atualmente há 24 casais. Eu sei que está para ser um novo livro vermelho, não sei que categoria é que vai ser atribuída. Imagino, mas é uma suposição minha, que possa passar do criticamente em perigo, talvez para a categoria inferior, que é em perigo. Porque atualmente são 24, acho que são 24 ou 25 casais, portanto, e a população está em expansão, quer em Portugal, quer em Espanha, e, portanto, a situação não é tão preocupante. Agora, isto também leva-me aqui a fazer um outro comentário, é que esta categoria claramente está desatualizada, como já vão ver noutros exemplos que eu vou dar à frente, porque o livro vermelho não é atualizado desde 2005. E, como viram também há pouco no site da IUCN, por exemplo, a proposta da gaivota de Alduin, a espécie tem sido avaliada quase todos os anos ou 2 em 2 anos. E eu sou da opinião, tendo em conta as ferramentas online que existem hoje em dia, que, pelo menos no caso das espécies mais ameaçadas, faz sentido fazer avaliações periódicas que podem ser feitas individualmente através de fichas que são disponibilizadas online, sem ter que esperar por um livro vermelho que faça a avaliação do bolo todo. Ou seja, eu defendo que se deveria evoluir nesse sentido, mesmo em Portugal, como já é feito a nível internacional, evoluir no sentido de fazer avaliações mais regulares, nomeadamente para as espécies que estão numa situação mais delicada, para permitir acompanhar, e quer quando a situação melhora, quer quando a situação piora, quer para não corrermos o risco de termos estatutos muito desatualizados e que não acompanham a evolução da situação atual. Há também um conjunto de espécies em perigo, isto são as que estão no livro vermelho. Eu aqui não vou agora estar a elaborar mais sobre exemplos, porque, para não demorar muito, mas aqui encontramos espécies que diminuíram bastante, como por exemplo o butre do Egito, a águia real, a betarda, que também diminuiu, mas encontramos também casos de mais uma vez, de espécies nidificantes com populações marginais, como a andorinha do mar comum, a Sternerundo, ou o pato trompeteiro, que também nidifica esporadicamente, embora seja comum como invernante. Temos a águia pesqueira, que aparece em perigo como invernante. Eu penso que estes dados também se baseiam em censos passados. Como sabem, o Portal Aves de Portugal nos últimos anos fez censos da águia pesqueira invernante e chegou à conclusão que há quase 200 indivíduos a invernar em Portugal, e a tendência populacional na Europa até é positiva, portanto pode ser que agora no próximo livro vermelho este estatuto seja revisto e que a espécie não esteja numa categoria tão ameaçada. E pronto, depois temos aqui diferentes outras espécies, como eu disse, a fundamentação para cada um dos casos pode ser lida nas fichas que estão online no site do ICNF.
Não queria terminar sem fazer também uma referência aos Açores e à Madeira. Eu fui ao Livro Vermelho, consultei também, porque as avaliações dos Açores são independentes das do continente, já que é uma região geográfica distinta, portanto há uma avaliação regional também. Eu aqui juntei tudo na mesma página e então vemos, há duas espécies criticamente ameaçadas, uma delas é uma subespécie, já vou falar disto mais em detalhe, destas duas, da estrelinha de Santa Maria e do priolo. Depois há 3 espécies ameaçadas, são todas aves marinhas, mais 3 espécies vulneráveis, também são aves marinhas, não há nenhuma regionalmente distinta, e depois temos uma lista bastante longa de espécies que estão DD, que inclui quase todas as aves terrestres e ainda algumas limícolas, anatídeos e garças. Portanto, nos Açores, segundo o Livro Vermelho de 2005, foi avaliado o priolo, a estrelinha de Santa Maria, e as aves marinhas estão ameaçadas, e depois há um lote grande de espécies que na altura se considerou que não havia informação suficiente. Não sei o que é que vai sair deste Livro Vermelho, porque, como disse, eu não faço parte da equipa, portanto não estou dentro da informação, mas penso que vai sair nos próximos meses e nessa altura poderemos ver como é que evoluem estas categorias. Vou falar um pouco em detalhe destas duas espécies que estão criticamente ameaçadas, criticamente em perigo. A primeira é a estrelinha de Santa Maria. A estrelinha de Santa Maria é uma subespécie da Regulus regulus. A Regulus regulus ocorre nos Açores, tem 3 subespécies, tem a Inermis no grupo central e ocidental, tem a Sóricos em São Miguel e a Santa Maria na ilha de Santa Maria, que se distingue das restantes por ser quase esbranquiçada por baixo e mais amarelada por cima. Ela tem umas cores mais pálidas. Considera-se que a população é bastante reduzida e, por ser uma subespécie, é um dos raros casos em que se avaliou uma subespécie. Aliás, esta população só foi avaliada no Livro Vermelho Nacional, não foi avaliada a nível internacional da IUCN. Portanto, só existe uma avaliação nacional. Mas considerando o estado da população, o estatuto que é atribuído no Livro Vermelho para esta subespécie é criticamente em perigo. Mais uma vez está lá a ficha no site do ICNF. O outro caso que eu também queria falar é o caso do priolo. O priolo é uma ave aparentada ao nosso lunfafo, que ocorre unicamente nos Açores, é endémico dos Açores, da ilha de São Miguel. Que é esta ave que está aqui, ocorre na Serra da Tronqueira, que é numa zona montanhosa na parte oriental da ilha. Quando nós vamos ao site da BirdLife, encontramos a ficha do priolo. A ficha do priolo, que nos mostra a categoria, o estatuto de ameaça, a espécie está ameaçada com a categoria vulnerável. É a situação atual do priolo. Mas quando nós vamos ao Livro Vermelho dos vertebrados, o tal 2005, encontramos aqui esta categoria, CR, criticamente em perigo. Ora, considerando que o priolo só existe nos Açores, não existe em mais nenhum sítio do mundo, a categoria mundial deveria ser igual à categoria nacional. Isto não seria assim se a espécie ocorresse noutras regiões, mas como só existe nos Açores, a categoria nacional e a categoria mundial deveriam ser as mesmas. Porquê que isto não é assim? É simples, porque este Livro Vermelho é de 2005 e em 2005 o priolo estava criticamente em perigo, agora já não está. Se nós formos ver aqui no tal, clicando neste link Data Table no site da BirdLife, encontramos aqui o historial. Reparem, em 2005 ele estava criticamente em perigo, ele tinha estado em perigo, em 2005 havia muito poucos priolos, esteve criticamente em perigo, e que é a altura que sai o Livro Vermelho. Depois, entretanto, foram desenvolvidos programas de conservação, ele desceu para a categoria em perigo e depois, em 2016, desceu para a categoria vulnerável. Houve aqui sucessivas atualizações, mas em Portugal não houve nenhuma atualização posterior ao Livro Vermelho de 2005 e, portanto, este é aquele exemplo que eu estava a falar há pouco, que a categoria que aqui é apresentada não reflete a situação atual. E no caso do site da BirdLife e da IUCN, como há estas atualizações periódicas e a informação vai sendo colocada online, a informação é atualizada periodicamente e é isso que eu defendo, como referi há pouco, que seja feito em Portugal também, para nós termos informação mais atualizada sobre o estado de cada uma das espécies. Portanto, eu julgo, isto também é uma suposição minha, que quando sair o novo Livro Vermelho, que está para breve, que será atribuída à categoria vulnerável. Para terminar, também uma nota sobre as espécies ameaçadas na Madeira, que também são avaliadas separadamente. Fiz também aqui o resumo. O resumo aqui é um bocadinho diferente dos Açores. Temos uma espécie criticamente em perigo, que é o borrelho de poeira interrompida, que tem uma pequena população na Madeira. Depois temos 2 espécies em perigo, que é a freira da Madeira e a galinha d'água, que tem uma pequena população. Temos uma série de espécies na categoria de vulnerável.
neste caso inclui bastantes espécies terrestres, como podem ver. Temos uma espécie regionalmente distinta, que é o pombo trocaz, que é o Columba palumos, não confundir com o pombo endémico da Madeira, que é o Columba trocaz. Esse mantém na ilha. Isto é uma subespécie do nosso pombo trocaz, que era o Columba palumos, penso que era madeirensis, que foi descrito pelo padre Schmidt. Eu falei disto no webinário sobre os nomes, sobre os significados, os nomes científicos, só que essa subespécie extinguiu-se há cerca de 100 anos e, portanto, na Madeira tem a categoria regionalmente distinta. E depois duas espécies com DD, muito menos que nos Açores, portanto, dá a ideia que na Madeira existiu informação quantitativa para avaliar a maioria das espécies terrestres e que nos Açores falta informação relativamente a isso. Vamos ver o que é que sai no novo livro vermelho. Eu aqui no caso da Madeira vou falar também em detalhe e para terminar apenas deste caso que é do pombo endémico da Madeira, que é o pombo trocaz, ou pombo da Madeira, que é este ave que está aqui, é do tamanho do nosso Columba palumos, mas não tem a mancha branca no pescoço, tem aqui este riscadinho, é o pombo trocaz e não turcaz. Ora, aqui o estatuto do pombo trocaz também tem aqui umas curiosidades. Quando vamos ao site da BirdLife, encontramos a ficha e ele está atualmente como pouco preocupante, least concern. É a situação atual. Vamos ver o que é que diz o livro vermelho, que eu recordo que é de 2005, ele diz vulnerável. É claro que eu quando vi isto pensei, temos uma situação parecida com aquela que tínhamos no Priolo, que é o livro vermelho é de 2005, o pombo trocaz estava vulnerável e entretanto desceu de categoria, mas não. A situação aqui é um bocado diferente. Eu fui ver o historial e o historial é este. Em 2004, a categoria, e mais uma vez, como esta é a espécie endémica da Madeira, o Estatuto Nacional deveria ser igual ao Estatuto Mundial, porque não há mais sítio nenhum. Mas em 2004 a categoria global era não ameaçado. Era quase ameaçado, neste threatened. Quase ameaçado. Em 2004, 2008 e depois em 2011 desce para a lista de concern, para pouco preocupante. Ora, em 2004, e eu recordo que este livro vermelho foi publicado em 2005, a categoria global era neste threatened, mas a categoria nacional que é atribuída é vulnerável. Eu não sei explicar esta discrepância, porque deveria ser igual, dado tratar-se de um endemismo da Madeira, não sei explicar, porque eu penso que este livro teria sido feito com os critérios da IUCN, mas haverá certamente uma razão para o Estatuto Global ser diferente do Estatuto Nacional, não sei qual é, eventualmente até haverá outras situações destas, não estive à procura, mas reparei nesta discrepância e quis partilhar aqui para dizer que nem sempre é muito claro se os critérios são aplicados da mesma forma e, portanto, isso às vezes pode conduzir a diferentes discrepâncias nos estatutos. Mas pronto, com este conjunto de exemplos eu espero ter esclarecido quem são as entidades que atribuem estes estatutos, onde é que eles se consultam, como é que é visto o historial e, obviamente, há muito mais informação que pode ser pesquisada, mas espero com isto pelo menos ter ajudado a esclarecer. Com isto termino, agradeço a vossa atenção e, como habitualmente, fico à disposição para qualquer questão que queiram colocar.